Olá pessoal, tudo beleza? Então hoje galera, nossa aula 3, agora do nosso novo trimestre, e eu vou continuar ainda falando sobre a Reforma Protestante, e agora eu vou ir um pouquinho mais além do ponto de vista de todos os desdobramentos do que aconteceu na Reforma Protestante, entendendo também um pouco mais dos aspectos sociais e políticos, tá? E vocês vão entender por quê. Porque este autor que nós vamos trabalhar nesta aula, ele é muito importante dentro daquilo que se consolidou como protestantismo, ou como aquilo que nós vamos entender como hoje as religiões de matiz evangélica, né? As religiões evangélicas. Então, pessoal, inclusive se vocês tiverem algum vínculo com alguma dessas religiões, é interessante para vocês também saberem um pouco mais dos aspectos históricos que envolvem a construção daquilo que é hoje o cristianismo no mundo, tá? Na pós-modernidade, ok? Depois da modernidade. Então, nossa aula 3, não deixem de anotar para vocês não se perderem. E como de praxe, pessoal, vou fazer rapidinho aqui uma breve recapitulação do que nós falamos na aula passada. Então, nós falamos sobre o Martinho Lutero, né? Falamos que os reformistas ou reformados, eles têm como principal contraposição o poder universal do Papa, a corrupção e despreparo do clero, a venda de indulgências e falsas relíquias, ou seja, as indulgências, os perdões que seriam emitidos pela Igreja Católica no caso de alguma contribuição. Então isso aqui, esses são os três elementos fundamentais da crítica da Reforma Protestante. Então nós demos um destaque na aula passada para o Lutero, né? Falamos um pouco sobre a doutrina luterana e como ele compreendia a estrutura da fé, né? Falamos sobre esses pontos em específico, né? E hoje nós vamos falar sobre o João Calvino, né? Que formou aquilo que nós chamamos de calvinismo, muito importante dentro da doutrina protestante, tá? Então Calvino, ele era um francês que se formou ali dentro da escolástica, do pensamento escolástico, dentro de um ambiente escolástico, ou seja, aquele das universidades católicas da Idade Média, se formou advogado também, e ele, assim como Lutero, pensava nos mesmos aspectos, porém ele se distanciou muito da perspectiva do Lutero, e nós vamos ver por quê, tá? Então, o que mais vai destacar a ideia do calvinismo em relação às outras doutrinas protestantes que surgiram também neste momento, tem como elemento central o conceito de predestinação, tá? E também a construção daquele pensamento que nós chamamos de puritanismo, né? Ou seja, é um conjunto de regras e valores que eles norteiam a prática religiosa e social, não só religiosa, mas sobretudo social, daqueles que são cativos a essa doutrina, aqueles que seguem esta doutrina. Daí, pessoal, só para que vocês possam entender bem do que se trata este conceito e como o João Calvino ele vai contribuir para isso, eu vou pegar aqui um texto de um historiador mesmo que trabalha a questão da Reforma Protestante e ler um trechinho para vocês que vocês entendam do que se trata a doutrina da predestinação, tá? Eu acho que alguns de vocês já conseguiram pegar a concepção de predestinado. O que é alguém predestinado? Alguém que foi escolhido antes, né? Alguém que está selecionado para alguma coisa, antes da própria ação. Então, trocando em miúdos, é como se você tivesse o teu destino escrito por alguém, no caso, Deus, e tudo que você fez ou fará já está determinado pela inteligência divina. Por quê? Porque se Deus é onipotente, né? Ele pode tudo, onipresente, ele está em todos os lugares, né? E onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, dentro dessa concepção de perfeição do que seria Deus, né, ele saberia o destino de todas as criaturas que ele concebeu. No caso, nós, enquanto criaturas, né, homens, criaturas de Deus, teríamos um vínculo direto com a vontade de Deus. Logo, todos nós estaríamos predestinados, e a doutrina de João Calvino defendia, né, ou propunha a concepção de que algumas pessoas elas estariam predestinadas à salvação, enquanto
outras não, enquanto outras poderiam inclusive ser interpretadas como apenas protagonistas, apenas pessoas que vão estar convivendo com você, como governantes, como pessoas que vão pôr a sua fé em prova para que você de fato tenha sua trajetória. É uma ideia paradoxal, muito discutida na teologia, mas ela surge com muita força dentro da doutrina protestante, tá? Então eu vou ler só um trechinho aqui para vocês, para que vocês tenham noção. Então, a doutrina da predestinação é a marca distintiva do pensamento religioso de Calvino. Também é o ponto em que as suas ideias mais se distanciam tanto da doutrina católica, das boas obras, como da doutrina da justificação pela fé do luteranismo. Então lembrem lá que para o Lutero bastava você desenvolver a sua fé, né, se aproximar de Deus. Para Lutero isso não é suficiente. Para Calvino isso não é suficiente. Né? Para Lutero, você apenas se dobrando à fé, sendo alguém dedicado a esta fé, dedicado a Deus e às suas obras, isso já seria o suficiente. Para Calvino não. Para Calvino você tem alguns outros elementos que são anteriores à sua própria existência, né, por conta da predestinação. Ou seja, nas páginas da instituição Religião Cristã, define nesses termos a noção de predestinação. Daí aqui a definição é esta. Trata-se do eterno decreto de Deus com o qual sua majestade determinou o que deseja fazer com cada um dos homens. Então aquela ideia de que se Deus é onipresente, onipotente e onisciente, de fato todas as suas criaturas já são uma extensão da sua vontade, né? Na sequência do texto, esclarece que todos os homens são criados em uma mesma condição e estado. No entanto, o eterno decreto de Deus estabelece que alguns homens conhecerão a bem-aventurança eterna, enquanto que outros sofrerão a condenação eterna. Portanto, de acordo com a finalidade com que cada um é criado, dizemos que é predestinado ou à vida ou à morte. Tá? Então esse texto aqui é do Flávio Luizetto, né? Ele escreveu um livro chamado Reformas Religiosas, então ele é um especialista desta área, tá? Então vejam que a ideia da predestinação ela vai determinar quem será salvo e quem não será salvo. E aqui também a ideia da predestinação ela vai contribuir para uma concepção que era muito discutida lá na Idade Média. Então pessoal, esta aula, as aulas passadas e esta, nós estamos indo por um lado muito da teologia e da religião, porque é necessário, porque essas ideias elas vão começar novamente a se misturar com aspectos sociais e políticos, tá? Então isso é muito importante para que possamos analisar esse contexto e o seu legado na nossa sociedade atual, tá? Então, o que acontece é que na Idade Média existia uma discussão sobre se todas as pessoas podem conhecer a vontade de Deus. E a conclusão que se chegava era que não. A ideia de uma teologia negativa, ou seja, eu não posso conhecer a mente de Deus porque eu sou uma criatura, tá? Então essa ideia da predestinação, de certa forma, ela vai não dizer que alguns homens predestinados podem conhecer a mente de Deus, isso seria impossível. Porém, que alguns homens estariam mais perto daquilo que seria a vontade divina. Então, alguns homens, eles de fato, eles estariam destinados a isso, independente do que ele fez ou não. E o exemplo disso é Paulo, né? O principal fundador da Igreja Católica, que ele perseguia Jesus Cristo, e em um dado momento ele teve uma iluminação e se dedicou ao cristianismo, né? E criou e sistematizou a religião cristã. Então, de fato, dentro da ideia de predestinação, isso teria muito sentido, tá? Outra coisa que aparece aqui também como algo fundamental para entendermos como se dava o pensamento protestante tem a ver com as práticas dos protestantes calvinistas, que são um pouco mais radicais em relação aos luteranos, e depois nós vamos ver também a questão do anglicanismo na Inglaterra, tá? São diferentes, vão surgir aqui muitas ramificações dentro do protestantismo. Então, o Calvino, ele foi perseguido na França, e ele se refugiou, ele pediu exílio em outro país. No caso aqui, ele foi lá para a Suíça, né?
que é ali fronteira com a França. E lá, pessoal, ele acabou, dentro de uma comunidade, estabelecendo algumas regras que foram consideradas parte da doutrina calvinista, que elas são confundidas ali com esse novo cristianismo por conta das suas práticas. Então, estas práticas, esta doutrina, ela não está diretamente descrita na Bíblia, porém ela é uma interpretação de João Calvino, que ele vai entender que estes elementos, eles são parte da base social dos protestantes, tá? E eles seriam respeitados. Aqui também entra uma outra questão, porque você precisa de todos esses critérios para ser protestante, quando na verdade, segundo a ideia da predestinação, isso também não seria tão importante, porque se você está predestinado, você já vai aceitar esses elementos. Então, João Calvino, ele com certeza entendia que ele era um predestinado, então ele cunhou esses comportamentos que ele considerava importantes. Daí, pessoal, não sou eu que estou dizendo isso. Na página 117 do livro de vocês, tem ali uma descrição do que seria o puritanismo promovido por João Calvino. Então, aqui, ó, dentre essas práticas, ali em 1541, né, quando o Calvino ele se refugiou, né, na Suíça, tá? Ele, ali em Genebra, com seus habitantes, ele criou aquilo que seria a vida puritana. Em que consistia isso? A ideia de acordar cedo, então a ideia de que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Dormir cedo, se dedicar à oração e ao trabalho. Então o trabalho dignifica o homem. Isso aqui, pessoal, essa concepção, ela será fundamental, tá? Para o aspecto histórico. Por quê? Por qual razão e circunstância? Porque lá, anos mais tarde, 200 anos mais tarde, né, aproximadamente 200 anos mais tarde, vai acontecer a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial ela vai ter como um dos seus fundamentos a ética cristã, mas não é a ética cristã lá da Idade Média, aquela que o Maquiavel ele se contrapunha por não ter uma dimensão prática. A ética cristã vai ser aquela do trabalho, de viver boa parte do trabalho. Então, estes preceitos religiosos do calvinismo também vão mudar a forma como você se relaciona com o trabalho, porque agora você não trabalha apenas para sobreviver, você trabalha porque isso faz parte de quem você é dentro dessa doutrina, isto o identifica. Então quem vai analisar isso com bastante propriedade é um sociólogo chamado Max Weber, né? E ele vai analisar exatamente esse aspecto da ética cristã e como ela determinou as relações de trabalho. Por quê? Porque fazia parte do seu estilo de vida enquanto protestante e puritano trabalhar, tá? Trabalhar, acordar cedo, ter uma rotina de trabalho. Então, não que isso não existisse na Idade Média, porém isso foi reforçado e isso se tornou uma marca, se tornou uma forma de identificar aquelas pessoas. E isso foi levado em um primeiro momento para os colonos que fizeram parte da construção daquilo que viria a ser os Estados Unidos, tá? Então, os Estados Unidos têm muito dessa marca do puritanismo em seu processo de colonização, tá? Os holandeses, sobretudo, que vão desenvolver muito essa questão da ética protestante voltada para o trabalho, tá? E entra um aspecto interessante que muitas vezes os historiadores eles analisam a colonização da América de dois pontos de vista, né? Eles vão pensar o seguinte, ó, nós temos dois tipos de colonização. Uma que vem via a lógica ibérica, ou seja, aqueles países da Península Ibérica, Portugal, Espanha, né, que tem uma outra forma de pensar, que vão estar presentes, sobretudo na parte sul das Américas, e daí a ética anglo-saxã, que vai trazer muito desse aspecto protestante. Então, quando acontece o processo de colonização das Américas, os espanhóis e portugueses eles trazem uma mentalidade muito mais cristã, porque eles estão vinculados à Espanha. A Espanha no auge da Inquisição. E nós vamos ver isso também na próxima aula, tá? O que foi a Inquisição. Então, os ibéricos, espanhóis e portugueses, eles trazem uma percepção muito mais do cristianismo católico. Então vocês podem ver o México cheio de referências, né? Já no norte
das Américas, nós temos a presença muito mais forte de uma concepção protestante do cristianismo. Por quê? Por conta dos seus colonizadores que já estavam em um processo de reforma protestante. Vejam como isso é interessante, vejam como isso define a identidade dos povos nas Américas, ok? Uma questão mais anglo-saxã, que vem lá de um processo de reforma, tanto os ingleses, alemães, etc., que alguns também vão vir aqui para o sul do Brasil, mas em outro momento da colonização, que já é a parte de imigração, lá no século XIX e início do século XX, tá? Daí, tudo isso que nós pensamos, vocês podem se perguntar, mas professor, nós temos alemães que são protestantes, luteranos, etc. Sim, temos, mas esses grupos de pessoas, eles vêm lá no século XIX, aqui nós estamos falando do século XV e XVI, então os primeiros colonizadores, tá? Então entendam, por isso que é importante que tenhamos uma atenção muito grande a estes reformistas, porque eles vão criar não só um impacto dentro da religião, como também eles vão ser determinantes para a construção de uma sociedade com alguns aspectos simbólicos fundamentais. Beleza, pessoal? Então não deixem de fazer as atividades que eu mando para vocês, se cuidem e até a próxima aula. Até mais, pessoal. Um abraço.